Bem-vinda, bem-vindo, mais um episódio do nosso podcast Be Legendary. E antes de iniciarmos e antes de te apresentar o convidado de hoje, quero-te pedir aqui 2 ou 3 coisas. Primeiro, se me estás a assistir no YouTube, e se é a primeira vez, faz já 2 coisas. Subscreve, ativa... Aliás, 3 coisas. Subscreve, ativa o sininho para saberes quando é que eu entro no ar e quando é que sai um novo episódio e coloca um like neste episódio. Se me estás a escutar ou a assistir também no Spotify, coloca 5 estrelinhas. E já agora, no final, se achares que este podcast tem valor, tem conteúdo e pode ajudar alguém que tu conheces, pega no link e envia para a tua rede de contactos, ou por WhatsApp, ou por e-mail, envia para alguém que tu acredites que este podcast vai fazer a diferença. E uma última coisa, não sei se sabes, talvez saibas, talvez sim, talvez não, mas muito em breve, nos dias 5, 6 e 7 de Abril, vai acontecer aquilo que é o meu evento, a minha imersão de 3 dias, que é o Restart. Então se já estás inscrito, ótimo. Se ainda não estás inscrito ou inscrita, o que é que estás à espera? Inscreve-te agora, olha, vais ter por aqui um QR Code ou vais encontrar um link, algures na descrição do podcast, vai lá, clica, sabe mais sobre o evento, compra o teu bilhete, se ainda houver, espero que ainda haja, e vemos lá nos dias 5, 6 e 7 em Lisboa, no auditório da Faculdade de Medicina Dentária em Lisboa. E agora sim, hoje tenho alguém que é conhecido aí fora como fisioterapeuta dos famosos, das estrelas, mas que para mim é um amigo, alguém que eu tenho o privilégio hoje também de chamar afilhado, porque vou ser padrinho do casamento dele, e é alguém que cuida de mim, é alguém que semanalmente cuida de mim, cuida da minha parte física e também, curiosamente, da minha parte mental, porque a gente acaba por partilhar ali e temos ali algumas conversas. Portanto, comigo hoje, Pedro Roque, bem-vindo, meu querido irmão, bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo este teu convite e obrigado pela descrição. Eu sabia que tratava da parte física, mas realmente as grandes conversas que nós vamos tendo semanalmente não só nas consultas de fisioterapia, efetivamente é bom saber e é um orgulho saber e uma honra saber que te acrescenta também alguma coisa. Claro que sim, claro que sim, claro que sim. Olha, já te apresentei aqui como sendo o fisioterapeuta das estrelas, dos famosos, mas tu és muito mais que isso. E antes de falarmos um pouco do que é que tu fazes e a importância daquilo que tu fazes, como é que tu chegas à fisioterapia? Tu desde miúdo foi tipo, quando eu for grande quero ser fisioterapeuta. Não, de todo. Então conta-me. É engraçado essa questão. Nem toda a gente quer saber essa origem, né? Eu desde muito miúdo queria ser era pediatra. Que giro. Pronto, só que eu não sou muito dado aos estudos. Tenho aquele tipo de aprendizagem que se gosto de uma matéria, fixa a matéria e já está. Tudo o que eu tiver que empinar, só porque sim, fica difícil. Então o estudo nunca foi, ou seja, os meus resultados em termos de estudo não foram brilhantes. E sabemos que hoje em dia, pelo menos aqui em Portugal, para se conseguir atingir um curso de medicina, temos que ser brilhantes em termos de médias. Não como pessoas, não como aquilo que vamos ser efetivamente enquanto profissionais de saúde, que não sabemos. Mas antes com notas, portanto a avaliação é muito qualitativa, ou melhor, é muito quantitativa em vez de ser qualitativa. Com o decorrer dos anos fui percebendo que não vou conseguir ir para a medicina, efetivamente é uma coisa que não está ao meu alcance neste momento em termos de média, não que eu achasse que não teria perfil para ser médico, porque tinha e tenho, só que as médias não davam. E há uma situação no meu 12º ano, na viagem de finalistas do meu 12º ano, em que eu vou de viagem de finalistas para a Espanha e entro dentro da água e desloco o ombro. Desloquei o ombro. Como é que tu deslocas o ombro ao entrar dentro da água? Imagina o que é aquela coisa e tal, primeiro mergulho, chegámos todos e tal, calção novo, esqueces de ver aquelas letrinhas pequeninas que estão assim na beira da piscina, a dizer 1,75 m, 1,30 m, ok. Pronto, eu quando dou o mergulho, a minha sorte aqui com as mãos à frente, senão tinha batido com a cara, não é? E desloco o ombro, conforme desloco o ombro. Primeiro mergulho. Logo, não, mas assim, logo tipo, a campeão, logo aquela coisa, logo, férias para o pandeco. Mas foi muito engraçado, porque depois, quando volto para Lisboa, faço as consultas que tenho que fazer e sou enviado para a fisioterapia. O meu fisioterapeuta. Tinhas que 16, 17? Tinha ter 16, 17 anos. O meu fisioterapeuta era cego. Exatamente. O meu fisioterapeuta era cego e o auxiliar de fisioterapia também era cego. Caramba! E eu não me apercebi disso, porque o espaço era muito curto. O espaço era muito curtinho, eu tinha as sessões muito cedo de manhã e na realidade quando eles me punham calor e aquelas dormenciazinhas eu adormecia sempre um bocadinho
E depois quando ele entrava dentro isto parece piada, mas não é, mas quando ele entrava dentro do sítio onde era a fisioterapia, que aquilo, hoje em dia eu sei perfeitamente que aquilo era um sítio que nada tinha a ver com o que é suposto ser um sítio de fisioterapia, ou uma clínica, ou um espaço em que se possa vender fisioterapia e fazer fisioterapia, aquilo eram espaços muito curtos, então ele, quando entrava, na realidade não tinha que andar ali de um lado para o outro, nem a bater em lado nenhum, aquilo era só entrar a direito, punha as mãos, e depois ficava a fazer as coisas e olhar assim para o horizonte. Eu não sou cego e faço isso às vezes, para tentar perceber, tentamos anular um dos sentidos, só que há uma altura em que eu estou a falar com ele, já mais à frente, não, ele nem sequer estava a olhar para mim, eu depois comecei a olhar para ele, até que tive coragem de pôr tipo assim à frente dele para ver, e ele não teve reação assim, perfeito. Afinal o homem é mesmo cego. E percebi que aquilo tinha ali aquela coisa do toque, da mão, etc. Aliado à espetacularidade que eu encontrei na parte da fisioterapia, do conseguimos reabilitar pessoas e criar algum tipo de ligação às pessoas, estava a parte desportiva. Eu sempre fiz desporto, sempre gostei muito de desporto, e então consegui perceber que, ok, eu consigo manter a minha ligação ao desporto como atleta ou não, e depois consigo pôr a reabilitação ao barulho e tenho aqui um curso de saúde. E então foi aí que decidi ir para a fisioterapia e entrei para a Universidade Atlântica em 2002, tinha 17 anos. Portanto, eu entro ainda com 17 anos e faço os 18 anos depois, como faço para novembro, faço os 18 anos já no primeiro ano de fisioterapia. Portanto, começou assim, foi completamente random. Ok, 3 anos? 5 anos? No meu caso era 3 anos mais um, porque na altura ainda era bacharelato mais licenciatura, era a licenciatura biotápica. Hoje já não é, felizmente já não é, é uma licenciatura já integrada. E pronto, portanto, fiz 3 anos mais um. Quando terminei, fiz os 3 primeiros anos todos seguidinhos, portanto, fiquei como fisioterapeuta em 2005, mais ou menos. Portanto, já lá vão muitos anos. O quarto ano terminei as cadeiras todas, depois foi com o trabalho final de curso para terminar o que dava acesso à licenciatura, porque como estava na parte da associação académica, aquela coisa toda, e já trabalhava, era mais difícil concluir aquele projeto. Depois concluí o projeto e também já era fisioterapeuta, a minha cédula já estava lançada, não havia qualquer questão. Sais daí e depois? Sai dali, ou seja, o sair dali é um degradê, não é? Portanto, eu já estava a trabalhar no Sporting Clube de Linda a Velha. Já estavas a trabalhar enquanto estava... No terceiro, quando eu termino, estou a terminar o terceiro ano, já estou a fazer algumas funções, não como fisioterapeuta porque ainda não era, mas já estava a desempenhar algumas funções no Sporting Clube de Linda a Velha. E quando está a decorrer o quarto ano, eu continuo no Sporting Clube de Linda a Velha, já como fisioterapeuta, legalmente fisioterapeuta. Estive no Linda a Velha, creio que 5 anos, não sei precisar assim, mas sim, à volta disso. Entretanto... Em alguma modalidade específica? Futebol 11. Estava a apanhar todos os escalões, desde os miúdos mais pequeninos até aos júniores. Eu não apanhava os séniores, estava lá outro fisioterapeuta mais antigo que eu e que era quem tomava conta dos séniores. Portanto, aí a minha carreira no desporto começa precisamente no Sporting Clube de Linda a Velha. E depois do Sporting Clube Linda a Velha? Tenho uma passagem muito fugaz pela Força Aérea, portanto meti na cabeça que achava que tinha que ir para a Força Aérea, porque tinha, não era para a Força Aérea, que queria ter uma boina na cabeça, desse por onde desse, pronto, aquela coisa militar, aquela minha panca e respeito aos militares. Vais como voluntário para a Força? Vou em regime de contratado, ou seja, como regime de contratado como era licenciado, mas para fazer uma coisa que nada tinha a ver com a fisioterapia. Portanto, zero, não tinha nada a ver com a fisioterapia. Então entrei para a especialidade de polícia aérea com 20,0 valores, ou seja, foi o único 20 que eu tive na minha vida. Portanto, eu chego à OTA, não é? E a minha alcunha era o lixado, mas com um F gigante, não é? Porque eu era o número 1 dos cadetes, do pelotão 1. Portanto, eu era dos recrutas todos, desde a malta com o 9º ano, 12º ano e licenciados, eu era o número 1 de todos. Portanto, qualquer problema que houvesse naquela escola, como deves calcular, eu era sempre aquele que estava sempre a levar. Não se proporcionou, e acho que Deus não quis que eu concluísse aquele processo. Ao fim de mais ou menos 3 semanas abandonei, fiz uma entorse numa caminhada noturna, num joelho, passava muitas horas em frente a uma porta de um edifício e era estranho, porque eu enquanto fisioterapeuta sabia que aquilo não me ia ser benéfico para mim, porque estava em carga durante o dia todo, e passou muita coisa pela cabeça. Portanto, eu imaginava-me a conversar com a minha filha, na altura a Matilde tinha 1 mês e meio. Portanto, já era nascida. Também era aquela coisa, não é? E acabo por aquilo era complicado, eram muitas horas e o tempo demorava a passar. Eu contava os tijolos do edifício da frente, fazia a tabuada, imaginava-me a conversar com a minha filha, imaginava-me a conversar com os meus amigos, e aquilo começou a mexer muito comigo. O que é certo é que depois, eu acho que isso foi
é engraçado porque, apesar de não concluir esse processo, eu hoje em dia lido com muitos militares e no meu gabinete vejo muitos militares. Tanto que há lá uma parte do gabinete que tem as camisolas dos jogadores, mas também há lá uma parte do gabinete que tem camisolas de malta das operações especiais que lá passa, malta do exército, marinho, o que for, que passam ali e deixam e contam umas histórias. Então acho que algo mais divino trouxe-me, ok, não vais ser militar, no entanto, vais conseguir manter a tua ligação aos militares, que mais não seja a Uhum. tratar deles de certa forma. Portanto, saindo depois da Força Aérea, fiquei de mãos à banana, andei à procura de trabalho e passei pela parte negativa da fisioterapia, pela parte das clínicas de vão de escada, pelo tipo de fisioterapia que eu acho que não é fisioterapia. O ver 5 clientes por hora, o estar enfiado dentro de uma casa transformada em clínica em que as pessoas eram tratadas como gado, portanto vi um bocadinho desse lado, que foi ótimo, porque assim tive a certeza do que é que eu não queria ser enquanto fisioterapeuta, do que é que eu não queria que um espaço que se considerasse meu representasse. Ok. E depois, ou seja, passas por aí. E vou trabalhar para os Salesianos de Lisboa porque eu não tinha praticamente sustento nenhum. Portanto, eu arrisco nisto, que é, eu não tinha muito sustento, mas era orgulhoso ao ponto de dizer eu não vou fazer aquilo que eu não gosto. Porque se vou fazer má fisioterapia, então mudo de carreira. Mudo de profissão. Se é para fazer má fisioterapia, então prefiro ir fazer outra coisa qualquer. Ok. Procurar outro tipo de profissão, procurar outro tipo de ofício. Não vou permitir que os meus ideais e as minhas ideias e a minha forma de ver a fisioterapia seja manchada pelo tens que fazer. Não. Eu nisso fui sempre muito firme nesse valor de eu se fizer fisioterapia, na altura era este o meu pensamento, se eu me mantiver na fisioterapia, então eu vou fazer fisioterapia de qualidade. E lembro-me perfeitamente uma vez, estou a ir pôr a minha filha à natação num bairro, onde ela estava a fazer natação, que um amigo meu era lá nadador Salvador, e então conseguiu pôr a menina lá a fazer natação, e quando sai tenho uma chamada do colégio, no colégio dela, onde ela está agora, onde eu fui aluno, onde eu fui missionário, onde eu fui catequista, onde eu fui acólito, essa coisa toda, a perguntarem, e é engraçado que eles perguntaram, tu sabes dar vacinas? Eu, se dá vacinas? Não, eu como fisioterapeuta não posso dar vacinas. É pá, porque aqui os senhores padres precisam de vez em quando que lhes deem a vacina da gripe, que é uma coisa relativamente fácil. Eu não percebi muito bem, mas o que é que vocês precisam? Pá, onde é que nós vamos ficar aqui sem enfermeiro? Nós precisamos de alguém para o posto médico. Ok, mas eu sou capaz de ir para o posto médico quando nem querem que eu vá ir falar. É pá, podes vir cá amanhã? Posso. Lá fui falar, nesse dia que fui falar, perguntaram: olha, quando é que podes começar a trabalhar? Eu disse, "Pô, se quiserem que eu Agora. comece a trabalhar agora, está tudo bem. O que é que querem que eu viste? É pá, nada, podes ficar assim. E comecei a trabalhar. E estive 5 anos no colégio, no posto médico, onde, aliado à parte das formações que eu tinha de emergência médica, fez com que, para mim, o melhor profissional para estar dentro de uma escola não é um enfermeiro, não é um fisioterapeuta, é um fisioterapeuta que tem emergência médica. Porque, na realidade, tu não podes administrar qualquer tipo de medicação às crianças sem teres autorização dos encarregados de educação, seja qual for a medicação que tu lhes vais dar. Ter alguém ligado à reabilitação é espetacular porque há muita traumatologia durante o processo da educação física, de brincar no recreio, aquelas coisas todas. E depois, se precisas de emergência médica, está espetacular. Alteração do estado de consciência, feridas, tudo e um par de botas, que está associado às coisas que acontecem numa escola. Então estive ali bastante bem ligado à escola durante muito tempo. Eram cerca de 2.000 alunos, eu era o único no posto médico. Uau. Fiz ali uma revolução de perceber que havia material que faltava. Felizmente a escola tinha e tem possibilidades económicas para poder dar essas condições e nós conseguimos ter ali uma coisa espetacular. E Gabe me dizer na altura que, sei lá, o dossiê do ano anterior dos seguros era para uma coisa deste tamanho e eu reduzi aquilo para metade porque muita coisa era traumatologia que eu estava habituado a nível de desporto. Dali depois sai para o Sporting quando terminou o contrato. É a minha primeira abordagem na altíssima competição. Foi quando sou chamado para o Sporting em 2014, época 2014-2015. Sou chamado para o Sporting para a equipa profissional de Hóquei Patins. Uau. E andámos aí de mal às costas por todos os sítios e mais alguns até ser construído o João Rocha, onde conseguimos depois ficar sossegados. Andávamos a treinar no Livramento, que é na Nacional 7, ou seja, basicamente é o fim do mundo, tens uma ponte e depois tens o Livramento. Mais ou menos era mais ou menos, era 45 minutos para lá, 45 minutos para cá, era um filme. E andámos por Torres Vedras, pá, por todo lado e mais algo. Nós, sei lá, eu fiz viagens por todo lado, a receber pessimamente, né? Uma coisa foram momentos difíceis, Olha, e como é que é estar na alta competição, não em campo, mas do lado de cá, a garantir que em campo tudo acontece? Como é que é? O que é que tiveste que lidar enquanto pessoa, enquanto profissional? O que é que tiveste que aprender? Porque
acredito que há ali momentos em que tens que, já hoje o fazes, mas há ali momentos então ali que tens que tomar uma decisão naquele instante, não é? Como é que é? Como é que foi essa aprendizagem? O que é que isso desenvolveu em ti? Como é que isso foi? Em mim desenvolveu-me uma calma perante o caos muito, muito interessante. Porque uma coisa é nós estarmos num sítio de, sei lá, uma competição daqueles clubes de bairro, quer dizer, aparentemente há confusão, não é? Eu digo aparentemente porque se nós imaginarmos um pavilhão da Luz cheio de gente, um pavilhão do Dragão Caixa cheio de gente, tudo aos gritos, a ofenderem-te, a cuspirem-te, a mandarem-te água, a mandarem não sei o quê, e tu na mesma a teres que fazer as tuas, a desempenhares as tuas funções de forma correta, porque no fundo dentro de campo estão peças que são um ativo do clube muito caro. Tu és a pessoa que está cá fora que vai manter aquelas pessoas minimamente bem, não, espetacularmente bem para desempenharem as suas funções durante o exercício das suas funções enquanto jogadores, não é? Portanto, és tu que estás cá fora e qualquer coisa que aconteça. A parte interessante daquilo é, tu nunca sabes o que é que vai acontecer. E isso é o que me dá o prazer da emergência médica e o prazer da alta competição. A incerteza. A incerteza, tu não sabes o que é que vai acontecer. E tens que ter exatamente o mesmo desempenho quando não sabes o que vai acontecer. Esse desempenho tem que ser igual para quando dizem, olha, vem aqui uma pessoa tal, com este problema tal, vem aqui amanhã às tantas horas. Dá-te imenso tempo a pensar naquilo. Pronto, mas esse desempenho que eles querem que tu tenhas é exatamente igual. Tu naquele momento, aquele segundo em que tu vês o atleta a cair, em que tu vês aquela lesão a acontecer, tu tens que reagir, ou tens que pelo menos apresentar resultados logo nessa altura. Isso desenvolveu uma capacidade de me abstrair. Seja em última instância, tem que sair. Uhum. Ou não. Isso, sim. Tu tens que tomar a decisão, tens que assumir essa tomada de decisão. Estamos a falar, sei lá, vamos pôr isto no pior cenário: o teu melhor jogador num derby que precisas de ganhar para ganhares o campeonato. Ele sai lesionado. Dizer que ele não pode entrar outra vez, ou dizer que ele vai entrar outra vez limitado. Ou fazeres o teu melhor para que ele não entre limitado. Isto tudo com o estádio todo aos gritos, as pessoas da equipa contrária, se for no estádio dos outros, a cuspirem-te, a maltratarem-te, a gritarem, a fazer 30 por uma linha, mais a pressão do treinador, a dizer que ele tem que Ou entrar. seja, é um ruído gigantesco aqui Sim, à tua volta e sim, tu aqui sim. dentro tens que estar. Isso. Mas isso é maravilhoso, porque eu levo isso muito para a minha vida, que é, se eu fui capaz de estar num dragão caixa, só a não me conseguirem chegar porque não conseguiam literalmente chegar, e eu desempenhei as minhas funções, e até nesse jogo, que é o que me está a vir à memória, consegui até assistir um jogador da outra equipa. Se eu consegui tirar toda aquela raiva que estava de fora para dentro, ou seja, de raiva deles, de quem está fora para dentro do campo, para dentro dos meandros ali do ringue, que nada tem a ver comigo. Eu sou fisioterapeuta, não sou jogador, eu não vou implicar nada no jogo em termos de golos marcados ou golos sofridos. Só que isso traz é pôr as coisas em perspectiva, que é o que se está a passar lá fora nada tem a ver comigo, tudo aquilo que eles estão a fazer há de ser, hoje tem essas ferramentas, muitas delas graças a ti, como é óbvio, de perceber algo que se passa com aquela pessoa que nada tem a ver comigo. E eu sem Jorge Coutinho, sem Restart, sem certificação de coach, eu fui obrigado pela experiência a perceber isto nada tem a ver contigo, tu estás aqui para fazer a tua tarefa da melhor forma que tu sabes e escolheste uma profissão que é de entrega ao próximo, e é isso que tu vais fazer. E isso trouxe-me uma calma perante o caos muito boa. Eu levo isso para a minha vida, que é muitas das vezes, e tu sabes, tu conheces a minha vida de trás para a frente e partilhamos muita informação e muita coisa. Há momentos difíceis, sim, todos temos muitos momentos difíceis, só que esta vivência da alta competição trouxe-me essa capacidade de, no meio do caos, tu tens que arranjar nem que seja ali 1 metro quadrado de calma, em o teu spot em que tu podes estar lá sossegado e sabes que ali vais tomar as decisões certas, ainda que o mundo à tua volta esteja a fazer de ti o maior monstro de todos. E isso traz alguma calma. Por isso é que hoje, quando faço fisioterapia, as pessoas chegam e estão com dores e estão aflitas e eu estou com um sorriso. Está-se bem, porque quer dizer, se eu fiz as coisas nos piores cenários, ali com calma, sem ninguém me empurrar, sem ninguém fazer nada, há de ser mais fácil. Olha, qual é que foi assim a situação mais caricata, tipo, pela positiva, e mais caricata em termos de desafio, algo que pá, tiveste que lidar naquela situação, e que qual é que foi assim os dois extremos? Eu conto uma muito interessante, que é precisamente num jogo do Sporting no Dragão,
que pronto, os jogos são sempre difíceis, os jogos grandes são sempre difíceis, não vale a pena nós fingirmos que não, eles dão-se muito bem uns com os outros, os jogadores dentro do túnel, aquilo, eles conhecem-se todos, ainda por cima no Hóquei Patins, que era a modalidade onde eu estava, é um grupo, é um meio muito pequeno, então é fácil eles darem-se todos e conhecem-se e jogaram todos em pequenos, portanto todas as famílias, tudo bem, portanto não tem nada a No ver. túnel. Do túnel. Mas depois nas Pois quatro lá linhas... é para partir. Isso é para Isso aí partir. esquece. Isso não esquece. Isso é azul e verde, cada um para o seu lado. E nós começamos o jogo mais próximos da Claque do Porto, pá, uma gritaria, tudo aos gritos, tudo, nomes para aqui, nomes para ali, tudo o que tu possas imaginar. A tua mãe isto, o Sim, teu pai correram a aquilo. minha família toda, não sei se eles foram à procura da minha árvore genealógica, mas eles correram aquela gente toda, tiveram a ter ali um tempo, foi mesmo um registro bibliográfico, biográfico daquilo, esquece, uma cena assim, por demais. Eu, pois, acho que conhecem toda a gente, mas mal, não é? Porque estão a chamar coisas às pessoas que elas não são. Portanto, foi interessante. Para teres uma ideia, eu numa época inteira de Hóquei Patins, eu se entrasse 4 vezes dentro do campo, era muito. Numa época inteira. Numa época inteira. Se eu entrasse 4 vezes, epá, já pronto. 4 vezes era fixe. Era daquela de entrar E 4 entras vezes em quê? campo. Só quando há... Só quando há uma lesão e quando o árbitro chama. Porquê é que eu Ok. não entrava? Porque supostamente quando eu entro, esse jogador é obrigado a sair. ok. Como na maior parte dos desportos, menos no rugby, tu podes entrar, assistir o jogador e está a continuar a ver o jogo e se levaste com a bola, levaste e desvia-te. Ali não, ali eles param, o árbitro chega ao pé do jogador, se o jogador não quiser sair ou não tiver, pronto, quer dizer, se tiver com a cabeça aberta, o árbitro tem que mandar entrar e tem que mandar entrar a assistência. No caso de ser uma situação que o jogador pode escolher, se ele escolher entrar a equipa médica, ele vai ser obrigado a sair, e então eles não querem que isso aconteça. Naquele caso, na primeira parte, eu entrei 3 vezes. Na primeira parte, tudo com cortes, agressões, tipo pancadas com sticks, cotoveladas, aquelas coisas, pronto, típicas, infelizmente, típicas daqueles jogos. E há uma coisa que nós aprendemos com a experiência, que é, tu nunca podes assistir um jogador pondo o jogador de costas para o jogo. Porque senão tu estás a querer assistir e ele está... Não é? Houve qualquer coisa, pronto. E então o que é que tu fazes? Tu colocas de costas para o jogo a assistir ao jogador. Ficas de frente para quem? Para os adeptos. Pronto. Portanto, lá estavam os senhores, não é? Os senhores da antropologia da coisa, estavam os históricos da minha vida, estavam sempre de frente, a estrelhar, e eu a tentar, nós com uma relação espetacular com a equipa médica do Porto, portanto, o médico do Porto veio, pá, preciso de alguma coisa, que é, pá, doutor, isto, não preocupes, pá, olha, faz o que puderes, nós no final do jogo, pá, suturamos isso, não há problema, tudo assim, impecável. Depois, da bancada, és isto, és aquilo, não é? Pá, tudo aquilo que te possa passar pela cabeça de mal era o que estava a ver. Eu ali, se calhar dava já ter-te conhecido mais cedo, né? Mas pronto, eu ali passei um bocadinho para o outro lado, que é, andei uns anos para trás, olhei para a pessoa que me estava a dizer isso e respondi, né? Respondi mesmo à letra, ou seja, eu também, não conhecedor do que era a família do senhor, escolhi alguém da família dele e disse, olha, vamos pegar nesta pessoa, pronto, e também reagi. Mal, não é? Não podemos reagir, pronto, foi uma reação, ainda ficou mais aceso, isto, aquilo, aí, uma grande confusão, bem, a minha camisola estava toda cuspida, estava tudo bem, isto, primeira parte. Segunda parte, vamos embora, ficamos num sítio um bocadinho mais calmo, aparentemente com pessoas um bocadinho mais civilizadas da parte de trás. Bem, tudo bem. Entretanto, há uma grande gritaria para trás, para a frente, tudo, mas tu chegas a um ponto em que aquela gritaria já não te incomoda, estás focado naquilo que está a acontecer dentro do campo, não há barulho. Há uma altura que há um jogador meu que sai, e eles quando saem, estão de patins, não é? Eles quando saem vêm em muita velocidade, mas eles andam de patins desde os 4 anos, para eles é normal. E eles saem numa velocidade, e depois rodam de repente e travam. Só que quando rodam e travam, ele inclina-se para a frente. E há uma rapariga que está na bancada que decide tirar uma garrafa de água ao jogador. Só que quando o jogador se baixa, quem é que estava à frente do jogador? Eu. Então vais com a garrafa. Veio com a garrafa de água. A rapariga era neta. Era e é, espero eu, de um senhor que eu sempre que ia ao Dragão eu oferecia-lhe uma pomada, porque o senhor perguntou-me uma vez qual era o bálsamo que eu usava. Eu na altura tinha uns bálsamos pequeninos de uma marca que me patrocinava a mim, nada a ver com o Sporting, e eu usava esses bálsamos e eu dava sempre ao velhote, ia cumprimentá-lo, tinha o bálsamo, não, como é que é? E o homem ficava com o bálsamo e guardava. Era a neta dele. Se tu visses a cara do velhote olhar para mim com as mãos na cara, tipo assim, O que é que a minha neta vê? baixou assim a cabeça, a miúda olhar para mim branca, né? Não era para mim, era para o jogador. Olha, eu já estava há tanto tempo a levar com aquilo, eu não tive reação, eu limitei-me só. Agarrei na toalha, limpei a cara, não é? Tirei os óculos, enxuguei os óculos, virei-me, tudo bem. Há um senhor da bancada que me chama, desculpe, e eu já estava assim, não é? Quer dizer, do outro lado os históricos. Agora daqui levo com água. Aquele senhor está-me a perguntar alguma coisa, espera aí que ainda vou levar uma pera. Mas era um senhor assim com um bom aspecto e tal, chegou ao pé de mim, olha, chega aqui.
diga, você não se incomode com as pessoas do Norte, nós não somos todos assim. Amigo, está tudo bem, não há problema nenhum. Se eu não quisesse trabalhar sob pressão, não trabalhava aqui, e apontei assim para o símbolo do Sporting. Está tudo bem. Bem, o jogo corre, isto para chegar à história, que estou a alargar. Há um momento do jogo em que há um jogador do Futebol Clube do Porto que cai perto da área do Sporting. E nós estamos sempre com o banco está mais próximo da nossa área, trocamos os bancos, no futebol não acontece, mas nas modalidades de pavilhão troca. Portanto, temos o nosso banco no nosso lado de jogo. Só que o hóquei patins é muito rápido, tu em 2 segundos atravessas o campo. E o jogador leva uma pancada na tabela, anda uns metros e cai no chão a rebolar, cheio de dor, uma coisa, via-se perfeitamente. Só que ele está a gritar, só que naquela barulheira toda ninguém se apercebe. E eu estou de frente e estou a vê-lo naquele pranto. No outro lado, ou seja, no lado oposto do campo, cai outro jogador do Porto e a equipa médica do Porto entra para o jogador do Porto, os 2 árbitros estão virados para lá, E a tá mesa aquele toda a ali olhar nos- para lá e ele aos saltos. Eu olho para aquilo, olho para um lado, olho para o outro, olho para um lado, olho para o outro, agarro a minha mala, salto a tabela, vou à direita e ele a correr, uma barulheira do outro mundo, percebi que era o quê? Acontece muito, e toda a gente já lhe aconteceu isto, até em miúdo, cair e parece que estás com falta de ar, cais, bates com a barriga e parece que estás com falta de ar. O que acontece é um espasmo do diafragma. O diafragma é um músculo inspirador, ou seja, ele desce. Mas o teu cérebro diz que tu não tens ar, então o que é que ele pede? Para inspirar, mas não tens espaço porque o músculo inspirador já está no seu limite. Então tens que chegar a um ponto em que, de exaustão, em que o cérebro diz, ok, se não dá para dentro, vamos experimentar para fora. Só que aquilo parece que estás a morrer. Literalmente a sensação que tu tens é, vou morrer aqui. E eu estou assim de bruço-me em cima dele, olho para ele, Gonçalo, eu roco, olha para mim, ele foca-me, deita o ar fora, eu falar com ele, deita o ar fora, confia em mim, deita o ar fora, ele deita o ar fora, volta a ele e tal, eu levanto, tinha aqui um vergão que tinha batido na tabela, isto uma grande confusão, tudo aos gritos, chega à equipa médica do Porto. Doutor, olha, aconteceu isto e não sei o que, está aqui, ok, obrigado. Levanto-me, o árbitro. O que é que acontece? Eu entrando em campo sem autorização, eu tenho que ser expulso. Mas como eu sou equipa médica, eu não sou expulso. Portanto, eu sou aquele que pode dar ali aos gritos, aos tiros e não sei o quê, que nunca ninguém me vai mandar embora porque eu sou da equipa médica. Portanto, não me vão mandar embora do campo. Dão-me o cartão correspondente à expulsão, mas expulsam um jogador de campo. É. Estamos a falar de um jogo que estava a ganhar o Porto 2-1. Imagina o que era um jogador teu ser expulso porque o fisioterapeuta decidiu entrar dentro de campo. O árbitro olha para mim, eu olho para o árbitro e eu, Rui, por favor, não me lixe, porque nós só nas distritais é que os árbitros falam para as pessoas, parece que estão a falar não sei o quê, parece que aquilo é o dia deles. Nas divisões nacionais, Liga dos Campeões, os árbitros falam com as pessoas de uma forma normal e fala-se tranquilamente. Eu olhei ao Rui, não me lixe, eu vim ajudar o Gonçalo. Oh, por amor de Deus, obrigado, podes ir. Conforme me estou a deslocar para o banco, lembras-te do que é que eu te disse que eu vivi durante a primeira parte e quase o jogo todo? Estava o dragão caixa todo em pé a bater palmas. Não. E eu saio e lembro-me perfeitamente de me agachar a fechar a minha mala e as lágrimas a caírem, porque a descompressão foi aí. Que foi, já não tenho que fazer aquela cara dura. E foi uma descompressão e uma não compreensão, que é, mas porquê é que as pessoas são assim? O que é que eu fiz a esta gente para me tratarem tão mal e para eu estou só a trabalhar, no fundo, estou só a ganhar estou só a ganhar dinheiro para poder fazer a minha vida, estou a desempenhar uma função, não estou a implicar com ninguém e estou-me a tratar mal. E depois dessa situação, aplaudem-me. Eu estava ao pé da bancada. Há um maluquinho que vem lá de cima, agarra-me assim na camisola e puxa-me para cima. E eu, rendido, sabes daquela, pronto, já, vou levar aqui. Tipo, faço assim, ela, oh Rock, tu és um gajo do... Tens é que vir aqui para o norte e não sei o quê. Pá, foi a situação mais interessante que eu tive, assim, em termos da dualidade de estarem-me a tratar mal e ao mesmo tempo mostrar que, ok, a minha função é esta, independentemente do que está à minha volta, eu tenho de desempenhar a minha tarefa e a minha tarefa é saúde. E se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Isso saiu em vários jornais, saiu em vários fóruns, até do Futebol Clube do Porto, precisamente pela atitude que tinha sido do fisioterapeuta da equipa adversária. Isso é muito comum ou não? Ou não é eu nada acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que cada vez mais. A questão é tu teres nesse split second decision, que é como se diz, não é? Aquela decisão de segundo. Tu teres essa vontade e essa confiança de poderes fazer isso. Porque aí ao fim e ao cabo tu meteste a parte clubística e eu sei que estavas num clube do qual tu és adepto, não é? Sim. Portanto, uma coisa é tu estares como profissional num clube e tu dizes, pá, ok, eu estou neste clube A, mas eu sou adepto do B. Mas ali não, ou seja, tu estavas como profissional e como adepto. E ali, eventualmente, tu tiveste que decidir entre, sei lá, a parte mais emocional, a parte mais
do coração clubista e a parte mais humanística, que ao fim e ao cabo é aquilo que tá por trás de alguém que está ligado a uma área de saúde, seja ela qual for, não é? É o cuidado para o ser humano. Portanto, e é isso que deve prevalecer sempre acima de tudo. No meu caso, é sempre isso que prevalece. É-me muito difícil ver que posso fazer alguma coisa por alguém. E isto pode parecer um clichê, porque é para as câmaras, porque é para aquilo, mas tu conheces. É muito difícil eu ver alguém a precisar de algum tipo de cuidado e eu não o fazer. A minha filha lida com isso desde que me conhece. De irmos na estrada, ver pessoas de acidentes de moto, e ela já sabia. Uma vez na Marginal vemos uma moto, vemos um senhor descarrapachado no chão e a moto não sei aonde, o homem todo cheio de sangue, e eu parei o carro na diagonal, a miúda ficou dentro do carro a mexer no telefone, tranquei a porta, deixei o vidro aberto, fui lá ver o senhor, fui tentar ajudar, e veio uma senhora, o que é preciso fazer? Epá, olha, vá só dizer ali àquela menina que está dentro do carro, na altura eu já estava separado da mãe dela, vá só dizer àquela menina ali dentro do carro que está tudo bem, e para ela pegar no telefone e ligar para a mãe. Agora, atenção que ela não lhe vai ligar nenhuma. Vai-lhe bater o vidro, vai fazer não sei o que, ela não vai ligar, porque ela está instruída para não falar. E ela ficou tipo assim, olhava com aquela cara de coisa. Quando chegou estava a Matilda assim, agarrada assim, e ela a falar com ela e ela nada. Tipo, A falar sim, e ela sim. nada. Olha, foi o teu pai que disse para vir aqui falar. Ela parou, olhou para ela, ela lá disse o que tinha a dizer, ela agarrou e fez. Porque ela já estava habituada. Aliás, se perguntares à Matilda, ela diz que toda a vida dela comigo ela viu, já sabe. Quando vê um desastre, ela bufa logo por pensar assim, pronto, já vamos chegar atrasados. Ele vai parar, ele vai parar. Ele vai parar, se não tiver lá o Enem, eu paro. Não, mas sim, neste caso, a parte emocional não pode prevalecer àquilo que é outro valor, não é? Que é um valor para mim muito, muito, muito importante, que é o do ajudar o próximo, ajuda ao próximo, e neste caso a minha profissão é muito disso, independentemente de eu não ter feito um juramento de Hipócrates, que eu acho errado, acho que qualquer pessoa da área da saúde deveria fazer um juramento, não são só os médicos que têm que estar nesse pedestal de ter esse compromisso de honra para com, acho que todos os profissionais de saúde deveriam ter um juramento a alguém, ou o que é que quisessem, por uma questão de honra, se bem que hoje cada vez menos isso é importante para algumas pessoas, para mim ainda é importante, tanto a honra, a palavra, esses valores de lealdade, e eu tenho isso em mim, a minha profissão serve para ajudar as pessoas, seja na parte da emergência médica, seja na parte da fisioterapia, e eu sempre que posso ponho-me ao serviço do próximo. Olha, e assim algo humorístico, algo assim caricato que tenha acontecido? Tenho... Epá, eu achei piada, ele não achou piada nenhuma, não é? Tenho duas, vou contar-te uma final, ou o que é que foi? Um calor descomunal, uma coisa do outro mundo, um calor imenso. E nós, quando o guarda-redes vinha ao banco, nós agarrávamos no balde, tínhamos um balde cheio de água e molhávamos-lhe a cabeça. Pá, eu, quando vou pegar no balde, estamos a falar de um Sporting Benfica, eu deixei cair o balde e enchi o campo cheio de água. Não foi todo. Eu em pânico, nós na altura tínhamos um diretor que era assim um bocado parvo, tinha a mania que era o Himmler lá do sítio, e eu em pânico, e vão-me despedir e não sei o quê, então pronto, eu depois toda a gente a rir, quer dizer, os jogadores todos a rirem-se, pronto, quem não achou piada foi o diretor. Outra muito engraçada foi, e está filmado, que é, os jogadores vinham ao banco no intervalo não, no desconto de tempo, e eu quero sair por cima das nossas cadeiras. E eu, para me despachar, ponho a perna por cima da cadeira, mas há uma perna que fica presa. Bem, então cai o banco, caio eu, assim, todo estatelado. A meio do jogo. E o Pedro Gil, que foi o melhor jogador de hóquei patins de sempre, olha para mim e faz tipo aqui, faz assim aquela coisa, mas aquilo está filmado. Era o estádio todo a rir, né? O pavilhão a rir. E eu levantei-me como se nada fosse, pá, me envergonhei disso. E depois eles agarraram no filme e meteram o filme nos grupos todos e tal. Pronto. Essa foi assim a mais caricata em termos de piada. Foi comigo diretamente. Olha, e quando é que chega ao fim esse ciclo? Quando é que tu acreditas que... Ou quando é que sentes que há algo mais? Ou a minha missão aqui já está cumprida? Ou como é que... Esse ciclo Porque nessa altura ainda não tinhas a Fisiorock. Não, eu tinha a Fisiorock desde 2014. Já Aliás, tinhas a Fisiorock. Fisiorock começa precisamente em 2014. A marca Fisiorock Ok. começa precisamente em 2014. Mas não tinhas o teu espaço aberto aí quando estavas no Sporting Não, ainda? nada. Pronto, ok. Nessa altura foi das alturas mais difíceis, porque saio do colégio a ganhar como deve ser e vou para o Sporting no início do meu trabalho no Sporting a ganhar 400 euros por mês. A ter funções como fisioterapeuta de uma equipa do Campeonato Nacional.
só conseguia ir trabalhar porque o médico, que é teu colega padrinho, o Dr. Ricardo Figueira, para quem eu mando um grande abraço, que é uma pessoa que eu considero muito, eu só conseguia ir trabalhar porque o Ricardo, quando fazia a divisão do gasóleo para irmos para o treino, ele dividia por todos, a incluir-me, mas não me pedia o dinheiro a mim. Porque nessa altura, houve momentos da minha vida em que eu estive em casa, a minha filha tinha o que comer e eu não tinha o que comer. E a Matilde lembra-se disso, lembra-se de eu não jantar com ela, de eu lhe fazer companhia. E eu comia latas de atum ou bebia batidos de proteína porque eu estava no Sporting Clube Portugal, numa equipa da Primeira Divisão Nacional, e ganhava 400 euros por mês. E em nenhum momento quis deixar que a minha filha tivesse a qualidade de vida que tinha, nunca quis deixar que a minha filha andasse no colégio onde anda, e tinha a marquesa, que ainda hoje a tenho, e não vou deitar fora aquela marquesa, tinha aquela marquesa no centro da minha sala, a Matilde tinha que deixar de brincar para ir para o quarto para eu poder abrir a marquesa na sala. Quando consegui comprar a máquina posicionava-se não naquele carrinho que tu conheces, mas em cima de uma cadeira, para eu conseguir fazer os tratamentos, e tinha cerca de 4 tratamentos por semana, não era por dia. Que te davam ali mais algum income. Mais algum income. Portanto, eu saio do Sporting quando, após 6 anos de estar no Sporting, eu interiorizo a desvalorização que dão aos profissionais de saúde. Eu saio do Sporting quando eu interiorizo e assumo que, efetivamente, ou tu tens os contactos certos para conseguires atingir os teus sonhos dentro daquilo que é a alta competição, ou não vale a pena tu teres a qualidade, tu mostrares os resultados, porque ninguém vai estar à procura disso. E quando eu ganhei vergonha na cara para dizer chega, de eu valho mais do que isto, então eu apaguei o meu sonho, que era o sonho de ser fisioterapeuta de altíssima competição em termos de futebol, que é onde nós todos queremos chegar. Foi ter uma conversa com uma outra coisa que se chama autovalorização. Então conversou o sonho com a autovalorização ou com o autorreconhecimento de competências e ganhou o autorreconhecimento de competências. E o autorreconhecimento de competências disse, olha, ao sonho, acho que está na altura de seguir o teu caminho, porque é um sonho muito bonito, só que tu vales muito mais do que aquilo que estão a querer acreditar que tu vales. E então fechei a porta e disse, não quero mais. E dediquei-me a 100% à minha marca, à Fisiorock, e há de crescer, e todos os dias cresce, e o objetivo é crescer ainda mais. Ok. E como é que depois há esse passo? Ou seja, começas a Fisiorock e aí continuas eventualmente com esses clientes que já tinhas em casa, não é? E vais aumentando. E onde é que entra aqui o físio que trata dos famosos, que trata das estrelas? Como é que chegas a esta parte? Eu não tinha, como eu te disse, eu não tinha incoming. Ou seja, o incoming que eu tinha era um incoming muito curto. E pensei, eu preciso fazer alguma coisa para me divulgar. Eu tenho que fazer alguma coisa para o marketing. Mas eu não tenho nem dinheiro para panfletos, nem dinheiro para pagar anúncios. Tenho que arranjar forma de dar a volta a isto. Entretanto, na altura, eu pensei, bem, isto do Instagram está a começar. Na altura o algoritmo ainda não nos rebentava a todos, né? Porque agora tens 500 visualizações, de repente tens 5.000 e depois andas para trás e para a frente. Acho que nem os cromos conseguem perceber a que horas é que nós temos que pôr as coisas, né? Não sei se sofres mesmo mal, mas é um bocado naquela. Na altura, como era muito mais orgânico e era muito mais justo e honesto, eu pensei, bem, vou tentar abordar alguém famoso para me tentar dar aqui um hype no Instagram, pensando eu que quanto mais pessoas me virem no Instagram, mais pessoas vão procurar consultas. Encontrei na altura uma pessoa que começou na altura comigo, que foi o Marco Costa. Ele estava aflito de uma perna, estava com uma ruptura, e juntou-se o útil ao agradável. Ele, não sei se era por falta de possibilidade ou por vontade, não iria pagar a fisioterapia e ao mesmo tempo iria divulgar os serviços. E isso começou a ganhar o hype e depois, através dele, eu percebo que, ok, isto pode ser um nicho, porque ninguém fazia isso. Hoje todos fazem. Mas aquele refrigerante com gás que toda a gente se está a lembrar agora qual é, há de ser sempre esse, não é? Depois os outros são todos umas cópias ou são todos uma aproximação daquilo que foi a primeira pessoa a fazer isso. Neste caso, o primeiro refrigerante. E neste caso, a primeira pessoa a fazer isso fui eu, com a parte dos famosos. Porquê? Porque era um trade. No fundo, eu dava aquilo que poderia dar, que era o meu trabalho, porque dinheiro não tinha. E eles recebiam esse trabalho e davam-me aquilo que eles poderiam dar também sem gastar dinheiro, que era a audiência. Pronto. E então, através disso, comecei com 1, com 2, com 3, com 4, com 5, e às tantas hoje é ao contrário. Hoje são essas pessoas que até me procuram para vir
para virem fazer fisioterapia comigo, até porque, no fundo, acabei por ganhar um bocadinho de autoridade. Pelos resultados pelos que resultados. tu E foi entregas. através daí que conheci, por exemplo, o Alexandre Monteiro, foi através daí que te conheci a ti. Portanto, foi toda uma coisa, literalmente uma roda que foi crescendo, mas uma roda orgânica, que é a parte melhor, não é? Porque na Fisiorock eu tento criar laços com as pessoas, tento ganhar ali uma família, e não é só as pessoas que vão lá fazer tratamento, as pessoas criam laços comigo e é esse o meu objetivo, é que as pessoas tenham noção que ali estão num espaço seguro, estão num espaço que se assemelha o mais próximo possível de um espaço caseiro e não de um espaço de clínica típica de saúde. Olha, como é que tu vês a tua profissão, a tua arte? O que é que tu acreditas que te diferencia enquanto profissional e enquanto artista, entre aspas, no sentido aqui de ser uma arte aquilo que tu fazes? Porque ao fim e ao cabo não é? Acho que qualquer médico, a arte de cuidar de alguém, a forma como tu cuidas, é uma arte, não é? E independentemente da parte clínica, da parte dogmática, mais pragmática, a forma como tu fazes e aquilo que faz a diferença, não é? E eu lembro-me, se calhar o maior exemplo que tenho disso e o melhor exemplo que tenho disso foi quando a Nono teve doente, a médica, a doutora Ana, que se nos ouve agora, um grande beijinho. A forma como ela cuidava da Nono, não é? A forma como ela era empática, como ela era compassiva, como ela era amorosa, pá, e principalmente numa situação de cancro e com uma criança, ela conseguia criar laços, não é? Portanto, como é que tu vês, lá está, como é que tu vês para ti o que é a fisioterapia? E o que é que te diferencia a ti na tua visão e na forma como tu fazes? Podia ter sido uma pergunta de retórica, porque tu respondeste àquilo que eu acredito que é aquilo que faz a diferença. Eu costumo dizer, não sou melhor nem sou pior, sou diferente. Porque não gosto de me comparar. Costumo dizer também que a concorrência só serve para uma coisa, que é para ser irrelevante. Porque se eu estiver preocupado com a concorrência, vou-me preocupar em ser melhor, pior ou igual a eles, e em momento algum eu falei de mim, falei neles. Então, eu faço exatamente isso que tu acabaste de dizer que a doutora Ana fazia. Eu crio laços. Não tenho barreiras. Não se trata de quebrar barreiras. Não tenho barreiras. Nós somos ensinados na faculdade que tem que haver uma relação entre paciente profissional. paciente profissional. Primeiro, não tenho pacientes. Infelizmente, pessoas que têm doenças são pessoas como a minha sobrinha, que acabámos de falar, e sim, são pessoas que infelizmente têm doenças. Eu não vejo pessoas doentes. Eu vejo pessoas que infelizmente têm uma incapacidade e que na área de intervenção que eu estou, é uma área de intervenção que eu consigo colmatar essas incapacidades. Elas não estão doentes. Aquilo é simplesmente um momento da vida delas que elas têm que abrandar em determinadas coisas e nós vamos conseguir pô-las bem. Logo aqui faz uma diferença gigante em como nós vemos as pessoas, que não as vejo como uma debilidade, mas sim como um momento menos feliz e vamos recuperá-lo. Depois, a criação de laços é uma coisa super importante porque há aquele clichê, não é? Desatar nós a criar laços. E na realidade as pessoas entram ali em dor. Além de entrarem em dor, entram em dificuldade, entram em necessidade e não estão no seu melhor, com certeza, tanto a nível psicológico, como emocional, como físico. E é a minha tarefa tentar fazer-lhes entender que isso não é o fim do mundo. Antes, pelo contrário, pode ser uma oportunidade para virem melhor, para chegarem, para serem ali melhores que aquilo que entraram, ou melhor, antes estavam bem, lesionaram-se e agora queremos vir ainda melhores. O que me faz diferente é exatamente isso. Eu vejo as pessoas como elas são. Pessoas. Não trato de lesões, não trato de joelhos, não trato de pescoços, não trato de costas, trato o Jorge, que por acaso tem um problema num ombro que lhe está a dificultar a fazer determinado tipo de coisas, mas eu quero perceber quem é o Jorge. Quero perceber qual é o enquadramento social que ele tem, o enquadramento familiar que ele tem, e não se trata de ser passadeira vermelha ou ser cosquice nem revistas cor-de-rosas. Trata-se de eu preciso ter esses dados, porque quanto melhor eu conhecer a pessoa que tenho à minha frente, melhor eu consigo adaptar o meu tratamento, porque há dias tu não vens com paciência para lidar com a dor. Tudo bem que temos que ser resilientes e não sei o quê, e no pain, no gain. Eu não gosto dessa frase. Não é no pain, no gain. Ok, hoje estás bem, hoje estás com motivação, hoje estás disponível para conseguir ir mais um bocadinho, nós vamos. Mas há dias tu chegas ali e estás cansado e tu não estás com tanta paciência, faz outra coisa. Há dias até que nem queres fazer nada e que só queres conversar. E eu tenho que ser esse profissional.
E essa foi uma das razões pelas quais eu também, felizmente, fui fazer os teus cursos, precisamente por isso. Essas ferramentas de perceber o outro, a empatia, a escuta ativa, a análise correta do feedback que a pessoa nos está a dar, isso faz um profissional de saúde diferente dos outros. Porque se eu me limitar a tratar patologias, eu vou ser exatamente igual aos outros todos. E eu sempre disse uma coisa desde que eu entrei para o meu curso: se é para ser exatamente igual aos outros, eu não vou fazer isto. Ou sou diferente, e as pessoas conhecem por ser diferente, não quero que digam que eu sou melhor ou que eu sou pior. Sabem que ali com aquele é diferente, então eu estou no caminho certo. Agora, para ser igual aos outros, já aí o que não falta aí é a malta toda igual umas às outras, e a fazer as coisas que os médicos mandam fazer, e a fazer as coisas by the book. Eu não sou assim. Eu vejo as pessoas como elas são, e essa é a grande diferença. É criar laços, criar relações e ver as pessoas como pessoas e não como patologias. Eu estava-te a ouvir e até de alguma forma naquilo que eu faço também, não é? E eu vejo que aquilo que diferencia, aliás, qualquer ser humano, em qualquer área, em qualquer situação, é a tua capacidade de empatizares e seres compassivo com o outro. No entanto, e aqui para escutar a tua visão, e eu às vezes, e mais uma vez voltando aqui à doutora Ana, eu dizia, caramba, mas ela todos os dias vê crianças, não é? E no caso dela é uma situação extrema em que ela vê crianças e algumas dessas ela sabe que num momento vai celebrar a vida e no outro momento, com outra criança, ela pode ter que dar aquela notícia a um pai. E como é que o profissional consegue criar a ligação, mas não levar aquilo para casa, não é? Uhum. Como é que tu... Porque se calhar não tens esses casos extremos, não é? E não tens, mas também tens pessoas ali que lá está, que chegam com uma situação e que as afeta e que até afeta a autoestima, afeta o seu autovalor, a forma como ela se vê, a forma como ela... E tu, ao ajudares, tu precisas de sentir, mas não podes levar isso contigo para casa, não é? Porque senão vais acumulando dores que não são tuas. Como é que tu fazes, como é que tu consegues criar essa empatia, mas ao mesmo tempo não levar isso contigo? Não torná-lo teu? Eu acho não, tenho a certeza que os anos de experiência vão criando esse calo. Que é, já viste tanta coisa que aquilo é só mais um dia no parque. E tens verdadeiramente que não é criar personagens, porque o Pedro que lida com as pessoas que o conhecem fora da Fisiorock é exatamente a mesma pessoa que está dentro da Fisiorock. E isso é uma coisa que eu tento sempre manter. Agora, sei que o meu trabalho não pode atrapalhar a minha vida pessoal. E sei que eu, no limite, estou a desempenhar uma função em que eu sou profissional. E que o profissional tem que ter essa capacidade de se distanciar para, ok, eu quero me aproximar o suficiente do meu cliente para empatizar com ele, para compreender a sua dor e, quem sabe, até ser ali um porto de abrigo, até um limite que essa dor não seja transportada para mim. Portanto, isso é treino. O profissional que eu sou hoje não era o profissional que eu era há 19 anos atrás. E acho mesmo que é necessário nós não levarmos esse tipo de problemas para casa, apesar de eu muitas vezes sonhar com recuperações, sonhar com exercícios, mas isso quer dizer, isso é Sério? sério. Às vezes eu estou a dormir e estou a sonhar com determinados exercícios, mas isso é uma coisa boa. Já sonhaste com o meu ombro ou não? Já sonhei com o teu ombro. Não é sonhei contigo, é sonhei com o teu ombro. É interessante porque, mas isso eu vejo uma coisa boa, que é, eu estou a pensar, sei lá, o meu subconsciente está-me a dar indícios para eu pensar naquilo, além daquilo que é o meu estado consciente, pronto. Mas não estou a pensar na pessoa em dor, estou a pensar, ok, se for assim, se for assado, porque gosto mesmo daquilo que faço. E a paixão por aquilo que faço é a base para eu conseguir ter um desempenho bom e na realidade não trabalho. Aquele clichê do escolhe algo que tu gostes e nunca mais vais ter que trabalhar na tua vida, ou não vais trabalhar mais nenhum dia na tua vida, é verdade, eu não trabalho. Aquilo é uma coisa que me diverte, é uma coisa que me sabe bem. Portanto, eu não levo o trabalho para casa e a única coisa que eu tenho que fazer é, ok, é um treino, foi um treino que eu fui fazendo ao longo destes anos todos, que é aproxima-te das pessoas, ser o mais próximo das pessoas, até ao ponto que isso vai implicar contigo. Portanto, eu não levo esse tipo de trabalho para casa, nem preocupação para casa. Lá está, se estivesse na posição da doutora Ana, muito dificilmente eu iria conseguir fazer essa divisão. Portanto, se calhar, por um lado, ainda bem que não fui para a pediatria, porque nós olhamos para a pediatria e achamos que aquilo é só pessoas saudáveis.
Mas não é bem assim, nós sabemos que não é bem assim. Portanto, da mesma maneira que a fisioterapia é giro, que é só atletas. Não, há pessoas que entram lá nesse estado que tu estás a dizer. Há pessoas que eu tenho em recuperação que aquilo é o fim do mundo para elas, não é? Quer dizer, e aquilo implica com a vida familiar delas, implica com a vida laboral delas, implica com a sua autoimagem, com a forma como se reconhecem, com a forma como se veem e na forma como se autovalorizam e começam-se a autodesvalorizar. Portanto, não é assim tão simples. A parte da fisioterapia musculoesquelética parece que não, isto não é o fim da linha, está bem, não é o fim da linha, mas pode ser o início do fim de uma linha. Olha, qual foi o caso assim que, entre muitos que já lidaste, que lá está, que a cura, a melhoria que a pessoa teve em termos físicos impactou, sei lá, a nível familiar, a nível de relação, a nível... Tens assim algum caso que te lembres? Tenho, que é o que eu falo sempre. Tive um senhor durante o período da pandemia, portanto, o período da pandemia afastou as pessoas que tinham receio daquilo que estava a passar, mas também abriu uma janela de oportunidade para as pessoas que passam a ter tempo para poderem tratar delas. Eu recebi um senhor no meu gabinete que não conseguia literalmente dobrar-se 5 graus para a frente. Portanto, estava de pé e isso, tipo, não conseguia. Tipo, voluntariamente não conseguia. Ou tu sentavas e dobravas e aos gritos e ele conseguia sentar-se, ao ponto de ele tinha e tem grandes empresas e era uma pessoa com muitas posses, portanto aqui o dinheiro não fez qualquer tipo de diferença. Ele tinha que pôr o tablet no teto do quarto, a televisão no teto do quarto, tomava o pequeno almoço e almoçava em pé, as reuniões era deitado lá pelos zooms e não sei o que era para conseguir estar numa posição minimamente confortável, e ele chegou ao pé de mim. E como vinha encaminhado pelo nosso amigo Paulo Batista, eu até pensei como ele estava a gozar comigo. Quando ele entrou dentro do gabinete e isso não se dobrava mais que aquilo, eu disse, pronto, está bem, vá, então vá, está fixe, pronto, dê lá os parabéns ao Paulo, foi gira a piada, mas diga lá o que é que não consegue fazer. E ele, com uma cara muito séria disse, eu não consigo sentar como deve ser. Então, mas sente-se lá. E ele mandou-se para cima da cadeira. Portanto, aquilo era um filme. É claro que ele se conseguia dobrar, só que tinha que ser em muito esforço é que ele se conseguia dobrar. Ou seja, toda a coluna dele estava toda torcida, não sei o que, não é? Isto vai colmatar em quê? Ele não saía, ele não jantava fora, ele também estava na pandemia, pronto, mas não tinha vontade de se socializar com as pessoas. Eu consegui passar desse processo para ele jogar 3 horas de ténis por dia. Portanto, foi uma coisa muito interessante, porque foi um processo muito pessoal, foi um processo muito emocional, porque é interessante porque nós nos ficámos a conhecer, vais conhecê-lo no casamento. É uma pessoa que ficou minha amiga, uma pessoa que ficou muito próxima, uma pessoa que eu respeito muito e consegui trazer-lhe alegria. Ele era uma pessoa que entrava ali despenteada, que entrava ali cabisbaixa, que entrava ali sem qualquer tipo de cuidado, e não era por falta de meios, porque era como estava a dizer, felizmente é uma pessoa que tem capacidade, só que o estado físico dele estava literalmente a arrebentar com tudo o resto, estava a impactar com tudo. Então ele não conseguia. Depois, depois começa a haver aquelas liberdades, não é? De vão X pessoas para o restaurante, aquelas regras todas. Ele não conseguia ter um jantar com ninguém, ele não conseguia sentar-se como deve ser, ele não conseguia estar muito tempo sentado. E de repente, quando nós vemos que aquilo começa a avançar, até um dia que ele me dizia: pá, olha, Pedro, desculpa lá, eu em vez de ter feito um treininho de nada, joguei 3 horas de ténis. Eu olhei para ele e ele com uma alegria enorme. E eu vou levar esse caso comigo até me esquecer, porque na realidade, para mim, foi o caso mais difícil que eu tive de trabalhar. Foi o que me obrigou a puxar pela cabeça, não foi estudar, foi puxar pela cabeça mesmo a sério, tentar perceber, sair daquilo, olhar para aquilo noutra perspectiva, e realmente conseguimos fazer um excelente trabalho com aquele senhor, e eu tenho a certeza que aquilo impactou bastante na vida dele. Olha, agora aqui, sei lá, vem-me esta questão, não sei se fará sentido, se não. Como é que tu, como fisioterapeuta, lidas com as tuas lesões? Mal. É o misto do Casa de Ferreira Espeto de Pau e do Santos de Casa não fazem milagres. Sabes aqueles dois ditados? Muito mal. Eu quando são as minhas lesões... Mas muito mal porque não ligas? Ou muito mal porque custa-te aceitar? Muito mal porque já estás a ver, ih, caramba, isto lá à frente vai dar isto? Ou, Não ligo e fico burro. Não ligas e ficas burro? Não ligo e fico burro, que é do género. Não ligo do género, para que é que se liga, isto vai andando. Depois quando começa a doer muito, vou ao médico, ter com ele, com o Ricardo, né?
Aí, ó, Ricardo, explica-me lá isto. Ele olha para mim, mas tu não estás a ver o que é? Pá, está bem, eu não quero que tu me digas, pá, eu não quero saber, diz-me tu, faz-me uma avaliação. Ou seja, eu estou a ver o que é, mas parece que bloqueio e não estou a ver as coisas. Quer dizer, eu estou a ver o meu joelho, sei perfeitamente o que é que está a acontecer, mas parece que não quero assumir aquele diagnóstico para mim. Eu iria dizer a alguém, dizer, não, é isto, é certinho. Mas como é o meu joelho, fico sempre na dúvida, tenho sempre muito medo. E então vou ao médico para ele me dizer de certeza, mas, Ricardo, pá, eu se quiseres, eu marco uma consulta contigo. Ele diz, estás parvo, somos amigos, trabalhas aqui comigo. Não, tipo, o que é que tens? E vê. Mas é muito complicado, por exemplo, marcar sessões, às vezes marco as sessões lá na fisioterapia com a Leonor e desmarco, porque houve alguém que precisou de uma fisioterapia qualquer e eu marco por cima daquilo que era a minha marcação, ela fica passada comigo, porque ela tira aquela data, aquela hora para me tratar e eu não trato. Portanto, eu lido mal com as minhas lesões porque verdadeiramente tenho algumas. Não lhes dou a atenção que eu digo, mais um ditado, faz o que eu te digo e não faças o que eu faço, porque eu verdadeiramente eu não ligo às minhas lesões da forma como eu gostava que as pessoas ligassem às suas próprias lesões. Olha, falámos da tua jornada até aqui, do Pedro até aqui. Como é que vês, até porque vais entrar aqui numa nova fase, não é? Da tua vida de novo, dentro de alguns meses. Como é que vês o Pedro e como é que vês a Fisiorock? Que sonhos é que tens? Que visão é que tens? Como é que vês as coisas para o futuro? A visão que eu tenho da Fisiorock é ser ainda mais uma referência da fisioterapia no nosso país. Um exemplo de qualidade e, além da qualidade, um exemplo de conceito. Conceito no sentido de vamos parar com o biomédico, parar de ver as pessoas como lesões e passar a vê-las como pessoas. Acredito muito no acompanhamento integrado, ou seja, ter todo um conjunto de profissionais à volta de um único propósito, que é o cliente. Portanto, daqui a uns anos vejo a Fisiorock como uma referência a nível nacional em termos de fisioterapia, de cuidados e do próprio conceito. A mim vejo-me, se Deus quiser, como pai de novo, porque gostava muito de experimentar isso outra vez, até porque a Matilde diz que quer ter um irmão e que vai ajudar muito, portanto eu vou cobrar. Ouviste, Matilde? Ouviste, Matilde? Vou cobrar. Vou cobrar. E em relação a mim, especificamente, tu sabes que é uma coisa que eu adoro. Eu gosto muito de estar em palco, eu gosto muito de falar. De longe querer fazer o que tu fazes, como é óbvio, acho que é impossível fazer tão bem como tu fazes. De longe fazer isso. Gosto é muito de estar em palco e falar sobre isto mesmo, da criação de laços, da empatia, das emoções e de uma coisa que eu uso muito, que é a vulnerabilidade. Não é fazer coach a ninguém, nem é tentar ir às ferramentas que ajudam as pessoas, mas é pegar na minha história, que poucos conhecem, pegar naquilo que foi o meu percurso, a minha jornada em termos de fisioterapia, naquilo que eu faço hoje, associar a conceitos como a vulnerabilidade, a criação de laços, a empatia e poder falar para as pessoas. E acho que era interessantíssimo poder fazer isso e vejo-me a fazer isso porque me sabe bem estar em palco, sabe-me bem. E demorei muitos anos a admitir isso. Demorei muitos anos a dizer eu quero ser conhecido, eu quero ser reconhecido, eu gosto de estar em palco. Parecia que era um bloqueio parece que a sociedade não aceita que tu digas que queres fazer coisas que estejam com a luz em cima. Parece que é mau tu dizeres isso, não é? Que só és humilde se disseres que és mau em 5 coisas. Eu dou esse exemplo também, que é se tu me disseres, olha, eu tenho uma tia que teve um AVC, eu gostava muito que fosses tu a tratar, não porque não é a minha área. É pá, puto é humilde, indicou-me outra pessoa, ele não sabe fazer. Olha, tenho aqui um sobrinho que pá, tem 3 meses, tem uma bronquiolite, pá, a parte respiratória está um bocado complicada, podes fazer. Pá, não, mas eu vou-te indicar melhor. É pá, o puto é humilde, sim senhor, indicou ali outro profissional. Pá, olha, eu vou ser operado ao joelho, vou estar agora 9 meses de recuperação, podes fazer. É pá, espetacular, adoro, eu sou muito bom a fazer isso. Pronto, lá está. Já está armado em cromo. Então agora, quer dizer, quer dizer, dizes 4 ou 5 coisas que não és bom ou que não te sentes confortável, já és o mais humilde de todos. De repente, assumes e tens o autorreconhecimento das competências e as pessoas dizem que tu já tens aquela coisa toda. Portanto, sim, vejo-me a ajudar os outros, não só com a fisioterapia, mas também com as palavras. O que é que ainda te... Já falaste disso um pouco agora mesmo, mas o que é que ainda te falta realizar, ou o que é que vês como próximos passos para isso? Para estares mais em palco? O que é que acreditas que ainda te falta aqui? É tempo? É prática? É prática e oportunidade. Okay. E nós também já falámos isto em off várias vezes nas nossas conversas, não é? Quer dizer, eu só vou conseguir falar se surgirem as oportunidades para eu poder falar.
Só que depois também não sou nenhuma autoridade, porque carga d'água que as pessoas me iriam chamar para falar. Uhum. Portanto, andamos aqui um bocadinho naquela de como é que se consegue atingir aí, não é? Porque quer dizer, ninguém me vai chamar para um evento para falar sem me ter visto a falar. Ninguém vai pôr a cabeça no cepo para dizer, olha, vamos pôr este miúdo a falar, agora vamos lá ver o que é que vai dar. De qualquer das maneiras, o que é que eu posso fazer por isso? Eu próprio fazer os meus conteúdos a falar e a mostrar que até sei falar de algumas coisas, eu próprio criar aquele evento ao qual tu foste e eu hei de estar eternamente grato da L-Talk, o evento meu e da doutora Ana Isabel Pedroso, em que tu foste, em que eu próprio fui a palco e falei, e depois aprender contigo, aprender com o Alexandre Monteiro. Eu lembro perfeitamente que a primeira coisa que eu fiz quando saí do palco foi perguntar-te o que é que correu mal. E lembro-me perfeitamente da primeira coisa que tu me disseste foi: tens de ficar em palco e aceitar as palmas. Yeah. Tens que aceitar que as pessoas estão a bater palmas a ti e não vires-te embora com a vergonha de, porque tu tens que trabalhar o merecimento, foi o que tu me disseste, e isso ficou-me na cabeça. Pronto, mas tem que surgir as oportunidades. Portanto, para eu criar essas oportunidades é aparecer mais em entrevistas, é aparecer mais na minha rede social a mostrar que também sei falar de algumas coisas. Só que uma vez perguntaram-me, o que é que te faz mesmo feliz em termos profissionais? E eu respondia sempre a fisioterapia. Até que recentemente eu comecei a demorar um bocadinho mais tempo a responder. Depois, ainda mais recentemente, ganhei a coragem de dizer assim: eu sou muito feliz a fazer a fisioterapia, mas aquilo que de certeza absoluta me faz mesmo muito feliz é poder falar para as pessoas. E ganhei, foi muito difícil eu assumir esta Ou seja, realidade. podes perfeitamente ter as duas coisas, não é? Ou seja, podes completar uma com outra e ser duas áreas, até porque, lá está, tu acabas por ter um palco hoje já, só que o teu Sim. palco é outro, Sim, 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 sim. não é? Sim, bem Portanto, visto. e ao empatizares, nós muitas vezes, e nesta área de palco, e tu não, ou sentes-te bem em palco, é uma área que é confortável, mas muitas vezes é a dimensão, não é? É tipo eu olhar e ver que tenho 20 pessoas, tenho 50, tenho 100, tenho 200, tenho 1000, tenho 5000, tenho 10.000, mas tu aí tens uma coisa que tens uma mais-valia muito grande, que é tu tens uma capacidade muito grande e tens que o fazer naquilo que tu fazes, né? De criar relação, criar empatia, criar conexão com quem chega ali. E ainda mais quando estás numa função em que normalmente as pessoas chegam ali menos bem, epá, que estão chateadas, ou porque, por exemplo, como eu, que estou num treino e que no exercício, epá, que sinto uma dor aqui e já não consegui fazer o treino que queria, já sei que vou atrasar algo porque tenho aquela lesão e que não vou poder. Ou seja, tens que lidar com pessoas que chegam ali às vezes num estado emocionalmente negativo, não é? Portanto, isso para palco dá-te uma mais-valia. Portanto, poderes juntar esses dois mundos. Sim, eu gostava muito, e lembro-me perfeitamente quando fui ter contigo ao Restart para termos aquela conversa assim informal. Foi interessante, parecia uma conversa informal, mas no fundo tínhamos aquela gente toda à frente. Sim, Eu lembro-me de dar aquele franzinhozinho, pá, sei lá, aquele jardim zoológico na barriga, não é? Aquela coisa assim estranha. Que eu ia pensar, mas aquilo está cheio, né? Aquilo está cheio de gente, mais as pessoas online. E assim que eu abri a boca, eu senti muito bem. yeah. E pensei assim, Sim, fixe. porque é uma pessoa de cada vez só, não é? Exatamente, fixe. Foi interessante, sim. E agradeço a oportunidade, foi Parece, excelente. parece. Olha, aqui em jeito de fecho, e fizeste a pergunta já ao convidado anterior, e acho que eu vou repetir no próximo. Aliás, na próxima. Dentro daquilo que tu fazes ou não, ou dentro da tua experiência de vida, imagina que era possível tu deixares ou enviares uma mensagem agora para, não só para quem nos está a ouvir, mas para o mundo inteiro. Que mensagem seria essa? Aprendam a ser vulneráveis, sem dúvida alguma. Acho que é uma palavra que tem sido muito mal utilizada. As pessoas não sabem o seu significado. Eu tenho um grande amigo meu que se chama Jorge Coutinho, que usa uma palavra que as pessoas também insistem em dizer que é má, que é medíocre, e que tu explicas imensas vezes que tem a ver com média, não tem nada a ver com uma coisa negativa. Certo? E eu acredito que a palavra vulnerabilidade e o ser-se vulnerável é uma coisa que tem sido ostracizada, mal compreendida, porque as pessoas não sabem a origem da sua palavra. E se nós fôssemos todos um bocadinho mais vulneráveis, garantidamente que havia mais amor, mais compaixão, mais empatia, melhor comunicação e mais paciência. Eu acho que era isso que eu pedia às pessoas. Era, permitam-se a ser vulneráveis.
Obrigado, meu querido. Obrigado. Obrigado. Por isso, malta, bora lá ser mais vulneráveis. Curiosamente, e o Pedro não sabia, mas falámos também disso com o nosso convidado da semana passada. Quando tu estiveres a ver, há de ser a semana passada. Hoje aqui ao vivo foi a hora antes. O que é que eu te quero agora pedir aqui de novo? Mais uma vez, se me estás a ver no YouTube e se ainda não fizeste, subscreve, ativa sininho, coloca like e partilha este episódio com alguém que tu acredites que vai beneficiar e que precisa de escutar / ver este podcast. Se estás no Spotify, lembra-te, coloca as 5 estrelinhas para subirmos na pontuação e para podermos chegar a mais pessoas, e também partilha dentro da tua rede, dos teus grupos, tudo isso e mais um par de botas. Vemo-nos no próximo episódio. De te lembrar que estamos a muito poucas semanas, salvo erro 2 semanas do Restart, portanto, se ainda não fizeste a tua inscrição, inscreve-te agora e espero que ainda hajam bilhetes, e vemo-nos nos dias 5, 6 e 7 de Abril no auditório da Faculdade de Medicina Dentária. Entretanto, vamos nos encontrar de novo no próximo episódio do podcast Be Legendary. Obrigado. Até já.